Chave para o paraíso. Existem muitos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que aconselham à humanidade que quem quer que testemunhe que não há ninguém digno de adoração exceto Alá, o Exaltado, e que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é o servo e mensageiro final de Alá, o Exaltado, será salvo do fogo do inferno. Um exemplo disso é encontrado em Sahih Bukhari, número 128. O significado desses hadiths é que quem morre acreditando neste testemunho entrará no paraíso e escapará do inferno, ou entrará no inferno na extensão de seus pecados, e então eventualmente será permitido no paraíso, onde habitará para sempre. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7510. É importante notar que aqueles que desejam entrar no paraíso, sem entrar no inferno primeiro, não devem apenas declarar sua crença no Islã verbalmente, mas também devem cumprir suas condições e obrigações. O testemunho de fé é, sem dúvida, a chave para o paraíso, mas uma chave precisa de dentes para destrancar uma porta específica. Os dentes da chave para o paraíso são suas obrigações e deveres. Sem eles, a chave sem seus dentes não abrirá a porta para o paraíso. Isso é provado por muitos hadiths que indicam que a entrada no paraíso requer que se cumpra as condições e deveres do Islã. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 397, indica que o testemunho deve ser apoiado por ações na forma dos pilares do Islã, como estabelecer as orações obrigatórias. A primeira parte do testemunho, a saber, não há ninguém digno de adoração exceto Alá, o Exaltado, significa que Alá, o Exaltado, é o único que deve ser obedecido e nunca desobedecido. Quando alguém aceita Alá, o Exaltado, como seu Deus, não deve obedecer a nada que leve à sua desobediência, pois Alá, o Exaltado, é o único seu mestre, e eles são apenas seus escravos. Mas no momento em que alguém obedece a qualquer coisa que leve à desobediência de Alá, o Exaltado, então ele corrompeu sua crença em sua unicidade, o que foi indicado no capítulo 45 Al-Jathiya, versículo 23. Viste aquele que tomou por Deus o seu próprio desejo. O Alcorão Sagrado alertou os muçulmanos de que quem comete pecados está, na realidade, adorando o diabo, pois obedeceu a ele, em vez da obediência de Alá, o Exaltado. Capítulo 36 e assim, versículo 60. Não vos ordenei, ó filhos de Adão, que não adorasseis Satanás, pois ele é de fato, um inimigo manifesto para vós. Os muçulmanos que rejeitam seus desejos, os desejos dos outros e os comandos do diabo, e em vez disso, obedecem somente a Alá, o Exaltado, realmente tomaram Alá, o Exaltado, como seu Deus. Esses muçulmanos receberam a proteção de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Esses muçulmanos praticamente atualizaram o testemunho do Islã, pois apoiaram sua reivindicação verbal e interna com ações sinceras de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quando alguém age de acordo com suas tradições, eles cumpriram o segundo aspecto do testemunho, a saber, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é o servo e mensageiro final de Alá, o Exaltado. Esses muçulmanos são aqueles mencionados em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 128. Ele aconselha que eles serão salvos do fogo do inferno por Alá, o Exaltado. A pessoa que declara o islamismo com a língua e o aceita internamente é, sem dúvida, um muçulmano, mas sua verdadeira crença sincera na unicidade de Alá, o Exaltado, é diminuída de acordo com seus pecados. Um aspecto de realmente agir com base no testemunho é amar sinceramente a Alá, o Exaltado. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou isso em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4181. Ele aconselha que este é um aspecto do aperfeiçoamento da fé. Isto é quando alguém ama o que Alá, o Exaltado, ama e odeia o que ele odeia.
Como esta era a característica do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2333, os muçulmanos foram ordenados a segui-lo. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 31. Dize, ó Mohammed, se amais a Deus, segui-me, assim, Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Fica claro nos ensinamentos islâmicos que amar o que Alá, o Exaltado, odeia e não gostar do que Alá, o Exaltado, ama, é uma indicação clara de uma pessoa seguindo seus próprios desejos e obedecendo-os em vez de Alá, o Exaltado. Essa atitude reduz a crença na unicidade de Alá, o Exaltado. O versículo seguinte deixa claro que adotar essa mentalidade é um desvio da verdadeira crença no testemunho do Islã. Capítulo 9 em Taubá, versículo 24. Dize, ó Mohammed, se teus pais, teus filhos, teus irmãos, tuas esposas, teus parentes, a riqueza que obtiveste, o comércio que temes decair e as habitações com as quais te agradas, são mais amados por ti do que Alá e seu mensageiro, e o esforço em sua causa, então espera até que Alá execute sua ordem. E Alá não guia os povos desafiadoramente desobedientes. Aquele que adora Alá, o Exaltado, de acordo com seus próprios desejos, o adora no limite. Ou seja, quando enfrentam momentos de facilidade ficam satisfeitos, mas quando encontram dificuldades, afastam-se de sua obediência com raiva. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus em um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele. Mas se ele é atingido pela provação, ele se volta contra seu rosto para a descrença. Ele perdeu este mundo e o outro. Essa é a perda manifesta. Um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502, informa os muçulmanos como acreditar corretamente e agir de acordo com o testemunho da fé, o que impede que alguém seja prejudicado pelo fogo do inferno no outro mundo. Isso é primeiro completar os deveres obrigatórios corretamente, enquanto cumpre todas as suas condições e etiquetas. Então deve-se adicionar a isso, realizando ações virtuosas voluntárias, as melhores das quais são as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso leva ao amor de Alá, o Exaltado, e faz com que Alá, o Exaltado, capacite cada órgão de seu corpo para que eles obedeçam somente a ele. Essa obediência verdadeira e sincera é o cumprimento do testemunho da fé. Este é o coração sadio que contém somente o amor de Alá, o Exaltado, e é livre de desejos mundanos e do amor do mundo material. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. O dia em que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos. Mas somente aquele que vier a Alá, com um coração sadio. É importante notar que isso não significa que um muçulmano se torna livre de cometer pecados, mas significa que ele se arrepende sinceramente deles, sempre que raramente são cometidos. Para concluir, é vital que os muçulmanos não apenas declarem o testemunho do islamismo interna e verbalmente, mas também o demonstrem em suas ações, pois esta é a única maneira de alcançar o verdadeiro sucesso neste mundo e escapar completamente da punição no outro mundo.